Oi, eu sou a Fernanda, professora de Gramática e Texto, e hoje a gente vai pensar um pouco mais na gramática. Especificamente, a gente vai falar de duas classes de palavras importantíssimas aí dentro da norma padrão da língua. A gente vai começar a pensar sobre o substantivo e também o artigo. Para isso, eu acho que era importante a gente pensar na questão da norma padrão em relação aos vestibulares, né? Porque a gente está se concentrando em três grandes vestibulares. A gente está pensando na USP, a gente está pensando na Unesp e está pensando também na Unicamp. Esses vestibulares, por mais específicos que eles sejam, né, cada um com alguma característica particular, eles se unem na questão da exigência do uso da gramática normativa pelos candidatos. Ou seja, desde o momento em que você tem que responder as questões ali de forma dissertativa, né, até o momento em que você produz um texto na redação, você tem que seguir a norma padrão para ter um texto bem elaborado para os vestibulares. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse uso da norma padrão nesses vestibulares. Especificamente, o que a gente poderia dizer é que os vestibulares passaram por uma certa modernização de forma geral em relação a como eles eram antigamente. Porque eles agora não estão somente focados na questão da nomenclatura, não é? Pensar em analisar pura e simplesmente a gramática normativa isolada, digamos assim, de um texto. Hoje em dia, os grandes vestibulares eles estão concentrados em pensar nessa gramática atrelada, articulada com textos literários, não literários e por aí vai. Ou seja, a pergunta não é mais dentro do vestibular o que é essa palavra, né? Qual é a classificação dessa palavra, né? Na estrutura de modo isolado. Mas se pergunta hoje em dia como esse termo funciona dentro de um texto. Então a gente está mais preocupado dentro da gramática normativa e nos vestibulares com o uso do que de fato com uma nomenclatura, né? Com a gramática pela gramática, sabe? Então usar aquele termo dentro de um texto. Qual é a função desse termo, né? Qual é o propósito de colocar essa palavra, né, em relação a outra, enfim, organizar essa palavra nesse contexto. Então a gente está pensando que o uso vai ser muito mais valorizado pelos grandes vestibulares do que de fato saber o nome das coisas. No entanto, né, por mais que a gente esteja focado aí nesse uso sim, e ele é fundamental para a gente, inclusive, interpretar melhor um texto, né, a gente precisa saber de algumas nomenclaturas para que a gente consiga reconhecer aquelas estruturas dentro de um texto, né. Sabendo a nomenclatura, a gente se concentra, então, na função dessa nomenclatura para entender melhor o texto, tudo bem? Bom, a partir desse contexto, da gente entender o que os grandes vestibulares estão exigindo da gente como candidato, não é isso? Eu queria que a gente separasse algumas formalidades aí em relação à nossa língua, que são as análises possíveis dentro da língua portuguesa. De modo geral, a gente separa em dois momentos, né, em duas possibilidades de interpretar, né, as funções, as situações que ocorrem na nossa língua. A gente separa essas análises em morfológica e análise sintática. Vamos pensar cada uma qual é a sua característica e ver quando a gente usa uma ou outra. De modo geral, quando a gente está pensando na análise morfológica, a gente está concentrado, inclusive no tema da aula, né, que é classe de palavras. E a classe de palavras é uma classificação de termos, certo? Então, morfologicamente, quando a gente quer classificar algo de acordo com a morfologia, a gente está pensando em encaixar aquelas palavras, né, dentro de caixinhas correspondentes ao seu tipo de palavra. Ou seja, quando a gente está pensando num substantivo ou num artigo, a gente está pensando na caixinha que pertence cada um desses termos dentro de uma oração, tudo bem? Então, a gente vai colocar cada palavra isoladamente dentro de uma oração, dentro de um texto, não é? Na caixinha pertencente à sua classe de palavras.
Na língua portuguesa, a gente separa essas classes de palavras em 10, tá? A gente vai começar com duas hoje, né? Pensando aí no substantivo e também no artigo. Agora, tem uma diferença em pensar numa análise que seja sintática. A análise sintática, ela está concentrada nas funções desses termos dentro de uma oração ou dentro de um texto, né? Função vai ser diferente, porque a função é como se fosse o trabalho, digamos assim, de cada palavra, cada termo dentro de uma oração em relação aos demais termos, tudo bem? Então, a gente não vai analisar mais isoladamente cada palavra, porque isso é função da morfologia, em classificar. Ah, essa palavra é um substantivo, essa é um artigo e se configura assim sempre como classificação. A sintaxe, né, que é a análise sintática, ela está pensando na relação entre todos esses termos, né, em relação a eles mesmos ali, né? Então, qual a função que ela desempenha, aquela dada palavra, em relação às demais palavras circulando dentro de uma oração ou de um texto, tudo bem? Então, aqui a gente separa essas duas análises para a gente entender que o nosso foco vai ser, a priori, na análise morfológica. Então, a gente vai falar de substantivo e também de artigo. Bom, vamos começar então a ver essas classes de palavras, as duas primeiras, né? Pensando aí na tal análise morfológica. Vamos falar do substantivo primeiro, tá? O substantivo, né, é importante que a gente perceba qual é a sua definição. Lembra, a gente falou que vai ser importante, de certo modo, nomear, né, saber caracterizar cada classe de palavras e também as funções sintáticas, né? Mas a gente também vai se concentrar no uso dessas classes de palavras dentro do texto, tudo bem? Porque é isso que os vestibulares estão se concentrando, né, nos dias de hoje. Bom, para definir, vamos pensar o que é um substantivo, né? Primeiro que é uma classe de palavras é uma classe de palavras, assim como a gente comentou, mas ela tem uma função aí, né? Ela tem uma característica. Ela é variável, ou seja, ela vai assumir algumas mudanças sim, né? Ela vai apresentar algumas mudanças dentro de um texto e, além disso, ela serve para nomear os seres de forma geral aí, né? Então, quando a gente está pensando em dar nome às coisas, tanto que a palavra nome é um sinônimo aí para substantivo, a gente tem que pensar em alguns aspectos. O que eu coloquei aqui é bem importante. Dar nome é interpretar. Olha que interessante. Quando a gente usa um substantivo e acaba atribuindo a certos seres, coisas ou objetos um nome, isso é além de simplesmente colocar uma palavra que se refere àquele objeto ou pessoa, mas vai além. Quando eu coloco, atribuo um nome a dado objeto ou a dada pessoa, significa que eu estou fazendo uma interpretação de mundo e colocando essa interpretação nesse objeto. Vou dar um exemplo. Eu coloquei aqui duas palavras, né, que significam, traduzidas aí, a mesma coisa, não é? A gente tem a palavra no português beija-flor e no inglês hummingbird. Essas palavras são sinônimas, no entanto, a gente tem que pensar na raiz dessa palavra, né? Ao colocar, atribuir o nome aí dessa ave, não é? Como beija-flor, significa que a gente fez uma interpretação de mundo perante aquele ser, não é? E aí atribuiu a ele essa representação que a gente fez, né? Nomeando dessa seguinte forma, que é beija-flor. Repara que a palavra beija-flor, pra gente tem esse nome, né? Pra gente, o animal tem de fato esse nome, porque o sentido que a gente interpretou dessa ave foi que ela, de fato, parece ali, na hora de coletar, né, ali o néctar das flores, parece beijar cada flor ali, né, quando faz esse trabalho.
Ou seja, a gente atribuiu esse nome porque interpretou a situação de um mundo real e representou essa situação por meio de palavras. A questão difere quando eu estou pensando na palavra aqui em inglês, né? A palavra hummingbird, ela tem outro significado porque ela, primeiro, está numa outra língua e também porque ela tem outra cultura. Ou seja, a interpretação e os significados, eles dizem respeito à cultura do local, à cultura, né, do espaço ali em que se ocupa, né, qual é o pensamento cultural de dada sociedade em dado momento, inclusive, né? Em inglês, a palavra aqui significa o pássaro sussurrador. Então, para a língua inglesa, a gente está pensando que a referência, a interpretação que se deu para essa ave foi que ela faz um sussurro ali e que isso deveria ser evidenciado e, portanto, atribuído como nome desse animal. Ou seja, vocês percebem que são as mesmas palavras em relação a uma tradução aí, né? A gente está pensando no mesmo substantivo, digamos assim, né? Na mesma relação, na mesma ave. No entanto, em dados contextos diferentes, em dadas culturas, elas assumem outro significado, digamos assim, né? Porque é de acordo com o olhar e a interpretação da cultura para atribuir esse nome. A mesma coisa acontece, inclusive, se a gente for pensar com a palavra, no português, guarda-chuva. E no espanhol, paráguas. A palavra guarda-chuva para a gente tem esse nome justamente porque a interpretação que a gente faz é que ela nos guarda da chuva, né? E aí a gente atribui esse significado de acordo com esse substantivo. Agora, no espanhol, paráguas, o significado muda, né? A gente está pensando num objeto aí destinado para a água, né? Ou seja, para evitar que a gente também se molhe aí em relação à chuva. Ou seja, tá vendo que em dado contexto eu tenho significados também diferentes, não é isso? Tenho interpretações distintas em relação a cada cultura. Tudo bem? Bom, dando exemplos aí, né, de como funciona, como pode ser definido o substantivo, depois a gente vai pensar um pouco mais sobre as classificações possíveis dessa classe de palavras, tudo bem? A gente agora vai pensar nas tais classificações possíveis, né, dos substantivos. A gente vai dividir em alguns tipos para a gente pensar qual é a sua característica. A gente colocou aqui 4 tipos que são importantes para a gente no vestibular, né? O substantivo ele pode ser comum, ele pode ser próprio, concreto ou abstrato. Então a gente vai definir para depois pensar de que maneira acontece o uso desses substantivos dentro de um texto, tudo bem? Bom, quando a gente está pensando num substantivo comum, o primeiro fato é que o substantivo nomeia algo, não é isso que a gente viu? Então, a gente tem que saber que além de nomear, tem algumas situações em que acontece essa nomeação. O substantivo comum, ele nomeia espécies. Então a gente está falando tipos de coisas, de seres diferentes, não é? Então como se fossem alguns agrupamentos, digamos assim, né, de espécies possíveis. Vou dar alguns exemplos para a gente pensar. Os exemplos são rio, cidade ou pessoa. Então, são todos nomes de algumas situações, de algumas espécies que a gente vai atribuindo à nossa sociedade, certo? Lembrando, a gente também tem a possibilidade aí de ter a questão cultural influenciando muito, né, em relação à escolha desse nome, desse substantivo. Ok, vamos pensar no próximo? Um substantivo próprio, ele nomeia um indivíduo dessa espécie. Então, é mais específico.
Uma característica importante para reconhecer um substantivo próprio é que ele sempre vem demarcado aí com o início numa letra maiúscula, né? Portanto, ele nomeia pessoas, nomeia lugares, né? E nomeia, sei lá, instituições. A gente pode dar alguns exemplos. Olha lá, Descomplica, não é? Fernanda e também São Paulo, certo? Nome de uma instituição, de uma pessoa, de um indivíduo e também de uma região, de um lugar, tudo bem? Agora a gente vai pensar um pouco nos substantivos que são concretos, vamos lá? Os concretos, a gente tem, às vezes, uma dúvida de conseguir separar o que é concreto e o que é abstrato, né? Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. E, de forma geral, a gente classifica com uma dica que ajuda bastante a separar essas duas formas aí do substantivo. Eu sempre digo que o substantivo que é tido como concreto é aquele substantivo que a gente consegue desenhar. E aí, olha só porque eu vou por esse caminho, porque geralmente as pessoas acabam atribuindo o substantivo concreto como sendo aquele que é palpável, que é algo que dá para pegar, digamos assim, e o abstrato é o que não dá para pegar. E aí a gente não pode generalizar dessa forma. Então eu vou colocar aqui, o concreto é aquele que pode ser desenhado. E aí vamos pensar em alguns exemplos? De modo geral, aquilo que a gente, inclusive, pode até tocar, de fato, né, o que eu disse, né, acaba sendo também concreto. Só que não necessariamente a gente pode generalizar dizendo que tudo exatamente que se toca é tido como concreto. Então eu vou colocar alguns exemplos para facilitar aqui pra gente. Ar-condicionado, janela e mesa. São alguns exemplos de objetos que eu consigo desenhar, não é? E aí eu posso atribuí-los como sendo concretos. Portanto, vamos pensar no contrário disso, né? Que é ter um substantivo tido como abstrato. O abstrato a gente também coloca uma dica para que a gente não fique nessa de não posso apalpar ou tocar, né? Então a gente diz que o substantivo abstrato é aquele que não se pode desenhar. De forma geral, os substantivos que são abstratos, eles estão no campo dos sentimentos, não é? Porque eles demonstram situações que a gente não pode representar numa folha de papel, né? Então, se eu falo no amor, se eu falo na tristeza, se eu falo na felicidade, são todos substantivos tidos como abstratos, porque não dá pra gente desenhar o amor em si. A gente consegue fazer uma certa representação de alguém sentindo o amor, não é? Agora, o amor como sentimento não dá pra representar numa folha, então, de papel, tá? Então, seguindo aqui esses tipos possíveis de substantivos, a gente parte também para o uso deles dentro de um texto. Bom, antes da gente falar um pouco sobre o uso dos substantivos, acho importante que a gente mostre o porquê de os substantivos serem uma classe de palavras que é variável, né? Quando a gente fala que o substantivo é variável, significa que ele possui flexões, né? E essas flexões são divididas em 3 momentos. Pode ser por gênero, por número ou por grau. Vamos pensar em alguns exemplos? Quando eu estou pensando em flexão por gênero, eu estou classificando o substantivo em masculino ou feminino. Vamos ilustrar essa situação para ver como isso acontece, né, dentro dos substantivos? Vou dar um exemplo.
Olha só, o substantivo pai, que tem o gênero masculino, e mãe, que tem o gênero feminino. Mas eu também posso pensar que essa variação pode ocorrer no número do substantivo. E aí, quando eu falo em número, eu estou dizendo sobre o substantivo ser singular ou plural. Vamos acompanhar os exemplos que a gente já usou aqui, né, no gênero? Se eu penso no substantivo pai no singular, eu também posso pensar no plural. A palavra mãe também, certo? Mãe e pai estão no singular, enquanto que mães e pais estão no plural, tudo bem? Por fim, a gente também pode ter a variação por grau. E aí a gente está falando, no caso do substantivo ter o grau aumentativo ou diminutivo. Olha lá, vamos acompanhar esses substantivos que a gente já usou, né? Paizão é aumentativo, paizinho diminutivo. Mãezona aumentativo, mãezinha o diminutivo, tudo bem? Então, sabendo que essa classe é variável, que ela sofre algumas flexões, agora a gente já estipulou essa classificação, né? Já percebeu que ela vai mudar de acordo com esses 3 itens. O importante agora é que a gente consiga pensar no uso desse substantivo dentro de um texto. Isso é a parte bem representativa no vestibular, porque hoje em dia os vestibulares estão querendo focar mais na função aí daquela palavra de um substantivo dentro do texto do que somente ficar classificando aquela palavra, dizendo e nomeando o que ela é, tudo bem? Para se concentrar no uso dos substantivos, acho importante a gente falar sobre os concretos e sobre os abstratos, porque eles são os 2 tipos aí que deixam a gente um pouco mais confuso, né? Porque eles têm um limite ali muito tênue numa separação do que é um e do que é outro, né? Primeiro que o substantivo concreto, a gente demarcou que é um substantivo que é possível desenhar. E o substantivo abstrato é aquele que é indesenhável, digamos assim, né? Então ele está mais pautado na relação dos sentimentos e por aí vai, tá? Como isso acontece, né? Quando eu tenho o uso de um substantivo concreto, o que é pedido? Qual é a reflexão que eu tiro, né, de uso dentro do texto? Bom, um substantivo concreto, ele serve dentro de um texto? Para ilustrar figuras. Representações. Então, o substantivo concreto, ele acaba mostrando certa simbologia a partir de dado nome, digamos assim, né, que é aí possível de ser desenhado. Ou seja, quando a gente tem um texto que é completamente focado, tem a maioria dentro do seu texto de substantivos concretos, a gente vai poder perceber que a partir dessas figuras, desses elementos concretos, a gente vai conseguir extrair dele uma reflexão aí abstrata, ou seja, que parte de um tema, de algo mais subjetivo. E aí o contrário também acontece, né? Se eu tenho um texto que é carregado de substantivos abstratos, a gente vai poder concretizar essa reflexão, porque o campo do abstrato está ligado à subjetividade, não é? E aí se eu tenho ideias sendo discutidas em relação a um tema, em relação a algo subjetivo, a partir dessa discussão de ideias, eu consigo retirar exemplos concretos para ilustrar esse fato. Então, um está muito relacionado ao outro, né? Vamos colocar aqui, substantivos abstratos servem para ilustrar
temas. Ou seja, é algo mais subjetivo. E aí vamos pensar? A gente está imaginando uma situação em que a maioria dos textos tenha substantivos concretos. Para a gente pensar num tipo de texto em que isso acontece bastante, é só pensar nos textos narrativos. Os textos narrativos, eles colocam elementos como personagens, como situações, como, sei lá, objetos, para descrever, né, aquela história. Então, a maioria dos textos narrativos possui uma maioria de substantivos concretos, enquanto que os substantivos da ordem do abstrato estão mais presentes em textos que abrem para discussões de ideias, que falem de temas, não é? Então, portanto, os textos que mais carregam substantivos abstratos são aqueles tidos como dissertativos, né? E isso é um exemplo, inclusive, da sua redação, não é? O gênero exigido dentro de uma proposta de redação é justamente dissertativo argumentativo, ou seja, é discutir um tema, né, usando principalmente de ideias abstratas, tudo bem? De forma geral, ele tem algumas funções importantes e também definições. O artigo, ele sempre acompanha, na verdade, o substantivo. Ele sempre está acompanhando o substantivo e, inclusive, variando de acordo com as flexões do substantivo, tá? Então, ele acompanha e, inclusive, é um índice para a gente perceber se aquela palavra dentro de uma oração ou de um texto é, de fato, né, um substantivo. Porque toda vez que for possível, na frente da palavra vir um artigo, a gente vai assumir essa palavra como um substantivo, tá certo? Então, vamos pensar nos tipos possíveis? A gente tem o artigo que é definido ou indefinido, né? A gente tem algumas possibilidades. O definido é aquele que vai restringir, especificar o substantivo. A gente tem alguns exemplos. Então, a gente pode dizer assim, o artigo definido é aquele que especifica, restringe, enquanto que o artigo indefinido, ele mostra certa generalização, né? Não mostra com exatidão qual é aquele substantivo. Um exemplo de definido é o, a, os ou as. Tá vendo que tem essa variação, né? Essa flexão aí que acompanha a flexão dos substantivos. Ou pode ser uma, uns e umas. Também vai variando aí de acordo com 3 aspectos colocados aí do substantivo, que são o número, o gênero e também o grau. Tudo bem? Bom, sabendo quais são os artigos, a gente vai pensar no uso deles dentro dos textos e de que maneira ele é exigido dentro do vestibular, né? Eu separei alguns exemplos e queria que a gente completasse aqui. Primeiro, quando eu tenho um artigo definido, eu disse que ele especifica, restringe. Olha só, vamos pensar num exemplo? Corte a árvore do pátio. Repara que a árvore, né, a gente tem o a, que é um artigo, e árvore, que é um substantivo. Quando eu falo para cortar a árvore do pátio, repara que a gente pode tirar algumas conclusões. Primeiro que eu especifiquei qual é a árvore, simplesmente por colocar esse artigo definido. E ao especificar esse substantivo, eu posso tirar algumas conclusões, tirar alguns, inclusive, pressupostos sobre isso. Vocês concordam comigo que se eu falei corte a árvore do pátio, eu posso inferir que tem só uma árvore dentro do pátio? E que, portanto, ela especifica ali, né?
é justamente aquela que deve ser a única, porque simplesmente fala para cortar especificamente a árvore do pátio, né? Que deve ser aí cortada por alguém. Ou seja, tá me restringindo a possibilidade, né, de existir não uma série de árvores, mas uma única, tudo bem? Então, o artigo definido especificou qual era o substantivo, no caso aqui, árvore. Agora, dá uma olhada se eu uso um artigo indefinido, né, nesse contexto, inclusive. Corte uma árvore do pátio. Aí a gente tem mudança de sentido, não é? Então, não é só entender que eu coloquei um definido e um indefinido, mas ver que ao mudar esses artigos, também interfere no sentido aí, né, do contexto todo dentro de uma oração. Então, quando eu falo corte uma árvore do pátio, a gente também pode ter algumas inferências, alguns pressupostos. Quando eu falo corte uma árvore, a gente está pensando que dentre, não é, uma série de árvores, uma vai ter que ser cortada, não é? Então, a gente pode dizer que há mais árvores no pátio. E que, portanto, se ele me fala nesse contexto, corte uma árvore do pátio, a gente está pensando que para saber qual árvore exatamente vai ser cortada, deve vir mais informações dentro desse contexto, né? Mas o pressuposto está colocado. Simplesmente é uma das árvores, né? Tem que ser uma qualquer ali, né? Se as informações não foram completamente dadas. Outra possibilidade aí de uso, que é importante a gente reconhecer, é quando simplesmente na frente de um substantivo eu não tenho artigo. E aí a gente chama de ausência do artigo. Olha só, tem uma diferença entre essas duas orações também. Preciso ver as questões da prova, e eu sublinhei aí o artigo definido. Quando eu falo que eu preciso ver as questões da prova, vocês concordam que são, vamos pensar, será que são todas ou a gente vai ter uma mudança em relação a elas? Porque, ó, preciso ver questões da prova. Olha lá, vamos pensar na mudança de sentido? Preciso ver as questões da prova, a gente pode assumir que são todas, não é? Ou seja, o a, que é um artigo definido, mais uma vez está restringindo, está especificando que são aquelas todas. Agora, se eu digo, preciso ver questões da prova, eu não especifico quais são, não é? E aí, portanto, não necessariamente são todas, mas podem ser algumas questões que precisam ser revistas. Então, a gente tem mais um aqui, pressuposto. Ou seja, simplesmente por não conter nenhum tipo de artigo aqui na frente da palavra questões, a gente ampliou esse sentido, podendo ser um modo mais generalizador. Tudo bem? Então, essas são as diferenças de uso entre o artigo definido e o artigo indefinido.